Olá! Talvez o último vídeo de inteligência emocional. Para finalizar, então, a gente vai conversar sobre o post que eu coloquei. Relacionamentos e profissão. Como que a inteligência emocional consegue nos posicionar melhor ou nos preparar melhor para essas duas situações? Primeiro, a gente tem que entender que tem todo um trajeto. Então, o autoconhecimento, a gestão das emoções, as colocações de cada posicionamento de forma assertiva. Depois de feito tudo isso que a gente já conversou nos outros vídeos, nós vamos perceber que a pessoa que realmente tem essa inteligência emocional nata, ou aquela que se preocupou ao longo dos anos em estabelecer uma melhora em pontos muito defasados ou inexistentes da sua personalidade, vai ter um benefício com isso, como em qualquer outra matéria. Você aprende português, matemática, história, geografia. Quando a gente não tem afinidade, não gosta, a gente precisa estudar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, fazer as lições de casa, as tarefas, treinar, exercitar nas habilidades físicas também, né? Para natação, para jogos com bola, coordenação, é tudo a mesma coisa, ok? Não é diferente, tá? Inteligências são capacidades, habilidades. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é que isso pode ser nato, mas também nós podemos gerenciar, administrar e então melhorar. Para os relacionamentos, a gente vive falando nisso. Então, não há muito o que acrescentar aqui. Uma pessoa que tem uma inteligência emocional, num relacionamento, ela vai conseguir perceber o seu comportamento e o do outro, para saber como se posicionar e como lidar com o posicionamento do outro, né? Quando o outro se opõe ou quando o outro condiz com o que você pensa ou com o que você fala ou com o que você quer. Isso numa equipe, isso num relacionamento amizade, isso num relacionamento familiar e num relacionamento de parcerias, né? Namorados, noivos, casais. Então, essa questão é muito mais bem vista quando a pessoa dá oportunidade ao outro. Não se impõe simplesmente. E isso é uma questão de inteligência emocional. Uma outra coisa é a pessoa identificar as suas emoções negativas que por algum motivo trouxe da infância, de relacionamentos anteriores, de ambiente familiar, do passado. E conseguir administrar essas emoções, esses sentimentos muito carregados, negativos, que eu já comentei, que vem à tona quando você se pega numa situação semelhante. Com inteligência emocional, você consegue controlar de uma forma a não prejudicar o outro, mas também não a si, né? De repente, aquela coisa de ouvir a frasezinha, não leve para você o que você ouve. É isso, tá? Não tem como impedir o que o outro faça, o que o outro diga, mas você tem como impedir que não magoe tanto. Uma outra coisa, eu vou usar uma palavra, eu não sei se está correta, mas eu gosto muito, muito dessa palavra, que é a resiliência. E um dia eu vou falar sobre ela, porque a resiliência é uma característica digna, divina mesmo. Uma pessoa que consegue
administrar a dor, o sofrimento, a perda, as sensações frustrantes, ela consegue progredir, porque a resiliência fortalece a pessoa que simplesmente não dá as costas nos momentos ruins, difíceis, trabalhosos, e sim respira fundo e tira energia e vontade, sabe-se lá de onde, né? E vai em frente, porque na verdade, possivelmente, essa dor, essa frustração, esse problema tá vindo de fora, né? De fora e atingindo essa pessoa. Então, quando ela é resiliente, é porque ela está conseguindo não levar para dentro, está conseguindo administrar, está conseguindo até uma palavra que eu trabalho bastante com os meus pequenos e médios e grandes, superar. Ponto. Na profissão, muito legal, mas tomem cuidado. Tem aí uma propaganda de que nós procuramos profissionais empáticos, nós procuramos profissionais comunicativos que saibam lidar com a equipe, papapi, papapó, papupu, papapá. Ok, sim, acredito sim que grandes empresas têm recursos humanos que estão preocupados também com esse perfil nato ou não trabalhado desse profissional. Só que não descarta um bom currículo, uma experiência, uma boa formação. Não, tá? Então, agregou ao longo desses recentes anos mais isso, né? Então, quando a pessoa tem, assim, uma aparência mais leve, com maior tranquilidade na entrevista, com a capacidade de falar um pouco do seu interesse, um pouco da sua vida, sem grandes radicalidades, se posicionando de forma interessada pela empresa e não puxando o saco, né? Coisas assim que demonstram um equilíbrio, uma plenitude nessa pessoa, lógico que ela vai ser mais interessante. Então, se eu tenho duas pessoas com bons currículos, boa experiência, boa formação, e aí uma é alvoroçada, é descontrolada, exagerada, e a outra é mais tranquila, óbvio, o pessoal do recurso humano, aquele que estiver fazendo a entrevista, perceberá que essa pessoa mais equilibrada trabalhará melhor em equipe, terá um relacionamento chefe, ou se não tem chefe, ele mesmo vai ser um chefe mais empático, mais auditivo e não só proativo, né? Então, fica aí a dica que é interessante, sim, nós desenvolvermos, se não temos, né, a inteligência emocional, mas não descarta toda aquela coisa antiga que nós já sabemos e é, sim, importante. Um bom profissional não se mede só pelo rostinho bonito, não se mede só pelo ser empático, que é uma das características da inteligência emocional, ou só um bom currículo. Um pouco de cada, né? Um pouco de cada característica necessária para a atuação. Tá ótimo. Então, vamos nos dedicar a tudo, infelizmente, né? Quando a gente vai à procura de um emprego, precisamos ir realmente em busca do nosso futuro. É isso que significa, né? Onde estamos, a forma na qual a gente se apresenta, não vamos com a roupa de dormir, a roupa da preguiça, o cabelo do dia a dia, né? A gente vai vestido como se fosse trabalhar.
não diferente do que você é, mas como se fosse ao trabalho. E não com a roupa do dia a dia, cabelinho do dia a dia, com a fala, como dizem, do bar, né? Do boteco, da balada. Tem todo um preparo, porque ambiente de trabalho é um ambiente diferenciado, assim como o ambiente religioso é outro.